Olá! O nome do programa ficou interessante, você vai entender. O que acontece? Quando nós entendemos a nossa função, a nossa missão, o nosso chamado, o que nós viemos fazer aqui na Terra, né? E não simplesmente passar por aqui sem fazer nada. Quando nós conhecemos Deus, quando nós entendemos que Ele tem uma vida diferente para nós, uma vida boa para nós, e nós entendemos que Jesus, Ele veio ao mundo para nos salvar, e tudo toma um propósito maior, e tudo toma um objetivo maior, e a nossa vida muda completamente, porque aí nós entendemos que, se você fala assim, Thelma, mas eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Um versículo que fala muito para todo mundo: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, depois que nós conhecemos o evangelho, Thelma, qual é o evangelho? O evangelho é o que Cristo fez por mim e por você. Ele veio na terra, morreu aqui, ressuscitou para nos salvar e nos justificar. E se nós entendemos o que Ele fez, aceitamos na nossa vida e cremos nisso e nos batizamos, que é a obra da nossa fé, nós entendemos que precisamos compartilhar isso com as pessoas, porque nós vamos para o céu, nós ganhamos a eternidade com isso, nós ganhamos a filiação de Deus, e aí a gente quer compartilhar isso com o maior número de pessoas. Por quê? Porque nós vamos viver eternamente com Deus e queremos que todos à nossa volta, principalmente os que amamos, os que gostamos, que estejam lá conosco. E aí, quando a gente lê esse versículo, ide pregar o evangelho a toda criatura, é o evangelho, é exatamente isso que eu te falei, não é o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Isso aí não é evangelho de Cristo. Se você fizer isso, você vai para o inferno, se você não fizer aquilo, você vai para o céu. Não, não é sobre isso, é sobre o que Jesus fez. Então, se você sabe que você pode fazer isso, que você tem esse chamado de ir e pregar a todos à sua volta, você entende que você tem uma missão, uma função no reino de Deus. E aí, o que eu quero falar é o quanto você tem focado a sua vida nisso. O quanto isso tem sido prioridade para você. Thelma, mas então assim, é só pastor que vive tempo integral em função da igreja é que vai estar cumprindo 100%. A gente que trabalha, estuda, que vive o dia a dia não tem condição. Aí que você se engana. Eu preciso deixar de trabalhar para pregar o evangelho? Não. Eu preciso deixar de estudar? Não. Eu preciso o quê? Você simplesmente precisa administrar o seu tempo para que você aproveite o máximo de oportunidades que você tem para levar o evangelho a todos que estão ao seu redor. Agora, por que eu falei daqui ninguém me tira? Em relação ao foco. Se alguma coisa tem te distraído, se alguma coisa tem te impedido de pregar o evangelho, se alguma coisa tem ocupado mais espaço na sua mente, no seu coração, e você tem deixado de levar esse evangelho, alguma coisa está errada. Porque isso deve ser prioridade na nossa vida. Tudo que acontece de bom com a gente não quer compartilhar, a gente não quer repartir. Exatamente, o que melhor aconteceu na minha vida foi conhecer Jesus e entender o que Ele fez por mim. Então, você não vai precisar deixar de fazer nada, ao menos que isso esteja te atrapalhando de seguir o chamado que você tem na sua vida. Então, repense algumas coisas, administre o seu tempo, porque a todo tempo você pode levar o evangelho, a todo tempo você pode falar de Deus. Então, fique esperto. Eu acho muito interessante, para fechar aqui, a vida do Binho, o Eberlei. O que acontece? Ele é um evangelista. E ele fala muito, normalmente evangelista fala muito mesmo. Em todo lugar que ele vai gravar, ele vai fazer alguma matéria, alguma coisa, esse homem está falando, entendeu? Ele não para de falar. E quantas pessoas já conheceram Deus através da vida dele?
Hoje ele trabalha também em comunicação aqui na igreja. Então ele ainda está sendo... 2 chamados na vida dele que ele tem desenvolvido com muita excelência. Então o que acontece? Aproveite todo o tempo para que você, onde estiver, consiga pregar o evangelho verdadeiro. E também, se você estiver no reino, aproveite aquilo que Deus te capacitou para fazer, porque você pode ser um instrumento tremendo nas mãos dele.